Já estamos de volta com o Gazeta News edição da manhã e agora para falar sobre um assunto muito importante aqui em mais uma entrevista no nosso estúdio, sobre os riscos da exposição excessiva das crianças às telas. Que os dados têm feito aí um alerta para os especialistas. E quem vai conversar com a gente muito mais, explicar melhor sobre esse assunto agora aqui no estúdio é a psicopedagoga Jesuí Rafaela. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pela sua participação junto com a gente. Agora no novo cenário. Sim, Bem-vinda. Obrigada. Jesuí, queria começar entendendo. Existem, de fato, riscos para as crianças, caso elas sejam expostas excessivamente às telas? Sim, perfeito. A gente sabe hoje, hoje não, já tem estudos, a Organização Mundial da Saúde, a Associação de Pediatria, que a gente sabe que existe regras. Crianças até 2 anos, nós não podemos oferecer telas. Existem impactos significativos. Crianças precisam ter um gerenciamento de 2 a 8 anos, por exemplo, 1 hora de uso de telas. Mas a gente sabe que na correria do dia a dia, a gente não consegue mensurar e muitas vezes gerenciar enquanto família, enquanto dia a dia, rotina exaustiva, às vezes precisa resolver uma coisa e outra, coloca o quê? O celular, para a criança assistir um pouquinho, para distrair um pouquinho, mas existem sim regras, porque traz sim malefícios significativos em vários aspectos, emocionais, cognitivos, sociais, orgânicos para a criança. Acho que o que mais vai ter impacto quando a gente fala do uso excessivo de telas para as crianças é o desenvolvimento dessas crianças. Sim. Muita gente sente realmente a diferença, Jesuí? Sim. A gente percebe uma criança que está excessivamente em telas, existe prejuízo, por exemplo, crianças que têm uma dificuldade de manter o foco, crianças com dificuldade de se concentrar, crianças com maior irritabilidade, crianças que não sabem muitas vezes, por incrível que pareça, ter uma iniciativa social, habilidade social, de dar um bom dia, de cumprimentar, de interagir, de buscar o colega. Então, a gente percebe que o uso excessivo traz também esses prejuízos. Outros prejuízos cognitivos, processos de aprendizagem, coordenação motora da criança, ela é comprometida. Os registros, quando a gente vai avaliar uma criança da educação infantil, por exemplo, os registros, eles são pobres, são empobrecidos, porque há um déficit aí cognitivo. Também temos a dificuldade que essa criança venha a ter para dormir. Existe aí o hormônio, a melatonina, que esse uso excessivo da luz azul, pouco antes da criança dormir, bloqueia essa construção, que é avisando, olha, está no momento de dormir. Então, ele vai bloquear aquele hormônio e vai ter uma dificuldade também do sono. Obesidade, aquela criança que é menos ativa, Sim, tende a ser uma criança propensa ao sedentarismo, Então, é a criança que vai ser mais ansiosa, irritável, obesidade, olha quantos malefícios. Porém, precisamos ter um equilíbrio numa realidade que a gente vive hoje, Exato. Eu acho que a sensação que a gente tem, eu particularmente tenho essa sensação, é que aquelas brincadeiras de infância que a gente viveu, a nossa geração viveu, talvez você que esteja nos assistindo também, que isso não existe mais, ou então isso está cada vez mais escasso na atualidade. Isso pode acabar, Jesuí, comprometendo essas crianças? Sim, a gente sabe que o brincar é fundamental. É através do brincar que a criança aprende habilidades básicas, De acordo com a BNCC, por exemplo, então os eixos de experiências. Se a criança ela perde esse contato, ela vai trazer prejuízos. A gente percebe que, como ideias mesmo e dicas para as famílias, trazer algo mais prazeroso, a contação de história, um momento de brincar, por exemplo, o jogo da memória, um quebra-cabeça. A gente sabe que no dia a dia a gente não tem mais aquelas crianças que brincavam na rua. Sim. Brincar de bola, brincar de corda, elástico, não é verdade? Então, assim, trazer brincadeiras que sejam atrativas, que sejam interessantes, mas que não precise necessariamente o uso das tecnologias para aquela criança, que ela consiga vivenciar o lúdico, E assim, não tem como ser diferente para um desenvolvimento infantil que não seja uma interação com o outro. Ou seja, a gente percebe, a gente entende quanto profissional que há uma distração passiva. Não existe ali desenvolvimento, existe uma passividade diante das telas. Então, a gente precisa entender que o brincar é necessário, o brincar precisa estar presente e seja um brincar de qualidade, 30 minutinhos,
né, uma horinha do seu tempo para propiciar a qualidade ali para aquela criança. Os prejuízos aí são, né, bastante significativos. E o grande desafio é a gente ver aí, né, os pais irresponsáveis, porque esse mundo tão digital que a gente vive acaba colocando alguns obstáculos, algumas barreiras para que essas brincadeiras, para que o brincar ele de fato aconteça, né, Gisui? Sim. Eu tenho amigos, inclusive, às vezes eu no dia a dia mesmo, eu como mãe, sou mãe, então assim, às vezes eu preciso ajeitar uma janta, eu preciso distrair o meu filho de alguma forma, mas que seja uma tela grande, uma tela maior, uma televisão, evitar esses instrumentos menores, como o celular, como o tablet. O que eu estou pontuando aqui, a gente não vai conseguir ser perfeito em tudo, né? Uhum. Mas que a gente tenha uma ciência, uma consciência que se você tiver uma oportunidade de propiciar ao seu filho menos telas, menos prejuízos ele vai ter no seu desenvolvimento integral. Se eu tenho uma realidade que eu não tenho uma rede de apoio, por exemplo, a gente precisa equilibrar e pelo menos controlar o tempo de uso. Verdade. Né? Tem famílias que eu sei que é difícil. Então, assim, em vez de passar o dia todo na tela, 1 horinha, 2 horinhas, e já lançar ali outra proposta para a criança. Eu sei que é desafiador, a gente vive uma rotina muito intensa, mas precisamos sim priorizar o desenvolvimento infantil, né? Para não ter tantos prejuízos lá na frente e outras habilidades que vão necessitar desse aprimoramento aí pleno da criança. Vamos então, por favor, reforçar, né, quais que são as recomendações de acordo com a faixa etária? Sim, até 2 anos sem uso de telas. Né? De 2 a 8 anos, 1 horinha de uso por dia. De 8 a 11 anos, 2 horas por dia. E a partir de 11 anos, 3 a 4 horas por dia. Né? Então, eu sei que é difícil seguir a risca, mas que pelo menos a gente tente seguir e colocar em prática. Afinal de contas, é um desenvolvimento aí, né, de uma pessoa, de um ser humano que a gente quer que seja pleno, que seja leve, que seja realmente tranquilo para que realmente ele consiga desenvolver e não traga tantos prejuízos para esse indivíduo. E agora, os prejuízos, né? Vamos falar aí sobre os prejuízos, os riscos que a gente pode estar oferecendo a essa criançada se a gente deixa elas, né, com um tempo excessivo de acesso a essas telas. Primeiro deles, né, a gente percebe, né, pelo menos eu observo em algumas crianças, principalmente, é o prejuízo emocional. Então, são crianças mais irritadiças, crianças que não conseguem esperar a vez, crianças que têm dificuldade de frustração. São imediatistas. São imediatistas, eu preciso disso agora, para agora, que o momento é agora. São crianças que são mais chorosas, são crianças que não conseguem se autorregular. Né? São crianças que apresentam dificuldades sociais. Então, aquela criança que fica ali na tela, ela não vai conseguir nem perceber e não vai aprender a ter uma iniciativa de chamar uma coleguinha para brincar, de compartilhar, né? De escuta. Então, é uma habilidade social também que é prejudicada. Obesidade, né? Como eu pontuei, crianças menos ativas tendem a ter uma predisposição maior para o sedentarismo. Então, isso vem outras comorbidades aí também significativas. O sono é aquela criança que acorda com mais facilidade à noite, aquela criança que demora para dormir, aquela criança que tem terror noturno, que às vezes não consegue relaxar. E aí vem aí a questão da melatonina, né, que esse uso excessivo de telas vai bloquear a produção desse hormônio para avisar que o cérebro precisa estar pronto para conseguir dormir. E por fim, não menos importante, os déficits cognitivos, né? Os déficits de aprendizagem. É aquela criança que vai ficar mais dispersa, é aquela criança que não vai conseguir se concentrar, é aquela criança que tem dificuldade de pegar no lápis, por exemplo, para escrever. Sim. Né? A gente percebe hoje que crianças têm dificuldade de fazer uma letra cursiva quando para a idade biológica e cronológica já estaria apta para exercer e para executar. Dificuldade em leitura, escrita, enfim, são várias habilidades ali que serão prejudicadas com o uso excessivo de telas. Muito bem, essa foi a psicopedagoga Gisui Rafaela que conversou com a gente sobre os riscos, né, das crianças terem acesso a essas telas de forma excessiva. Muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no Gazeta News edição da manhã. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. Bom dia. Bom dia.